Veja a matéria e fique atenta na hora de escolher os alimentos. A gravidez é um período em que a mulher sofre transformações incríveis. A mudança vai além da barriga, que durante 9 meses não para de crescer. Nesse período, a sensibilidade feminina aumenta. Desejos diferentes aparecem sem pedir licença. Tudo isso é a maneira que o corpo e o filho que está por vir encontraram para chamar a atenção. Um momento mágico merece ser acompanhado com todo carinho. Afinal, uma nova vida se forma dentro de você. Por isso, a alimentação é mais do que importante para o desenvolvimento daquele ser tão esperado. A partir de 7 a 10 dias de fecundação, o sangue da futura mamãe começa a alimentar o feto. Nesse momento, a mulher deve se preocupar com a própria alimentação, esquecer muitas vezes do que mais gosta de comer, para assim enviar nutrientes de forma adequada e saudável à criança que virá ao mundo. Para que haja o equilíbrio nutricional, a orientação de profissionais especializados é essencial. A saúde da mãe e do bebê agradece. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer, essa flor brilhando no E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o obstetra Domingos Mantelli Borges Filho. Bom dia, doutor. Muito bom dia, gente. Obrigada por ter vindo. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, existe algum alimento proibido durante a gestação? Existe, mas na verdade a gestação é um período muito peculiar da vida da mulher. Não existe uma proibição absoluta, existe aqueles que são mais recomendados e menos recomendados. Tem mulheres que se adaptam melhor a determinados alimentos, outras não se adequam tanto. Muitas vezes o alimento que você está habituado a comer no dia a dia, depois que você fica grávida, você passa de repente a não tolerar mais esse alimento. Muitas vezes cheiros também, cheiros de determinados alimentos. Então assim, o que a gente pede para evitar? Eu costumo dizer para as minhas pacientes, evitar principalmente o quê? Coisas muito artificiais, coisas com muito corante. Então, adoçantes artificiais, aquelas sopas de saquinho que tem muitos conservantes, muito corante. Então, tudo isso a gente pede para evitar, porque pode repercutir e de repente dar uma malformação na hora, principalmente no primeiro trimestre de gestação, que é uma fase crucial do desenvolvimento fetal. Então, assim, em linhas gerais, é ter uma alimentação saudável como qualquer pessoa, inclusive as não grávidas. Exatamente. Durante o intervalo, o senhor estava me falando sobre os estudos que dizem que a alimentação da gestante pode influenciar a vida adulta do bebê? Exatamente. Em linhas gerais, assim, para quem é leigo, o que o senhor pode nos dizer a respeito dessa pesquisa? Na verdade, tudo pode influenciar a vida dessa criança quando ela já for adulta, desse bebê. Tudo que a mãe faz, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe fala, tudo que a mãe come... Isso é comprovado? É comprovado. Algumas doenças, estão citando alguns exemplos, alguns estudos, mães submetidas a um estresse prolongado durante a gestação. De repente perdeu um ente querido durante o período de gestação, alguma coisa do tipo. A gente sabe que hoje aumenta a chance dessa criança, já na vida adulta, em ter esquizofrenia, em ter depressões... Mentira. Exatamente, são problemas psicossomáticos que nós chamamos, isso resultado de uma gestação conturbada. Voltando à alimentação, por exemplo, uma alimentação que a gestante, vamos dizer que ela se alimente de embutidos, salames, salsicha, linguiça, tudo isso que acontece, já é comprovado que isso está relacionado muitas vezes a câncer. Na vida adulta desse bebê que está sendo gerado pela mãe ter se alimentado dessa maneira. Isso é comprovado? Comprovado. E não só isso, tem inúmeras outras coisas, por exemplo, mães obesas que se alimentam erroneamente, comem demais, ingerem muita quantidade de caloria. Mães obesas têm o maior risco de ter um diabetes gestacional, o maior risco dessa criança ser diabética na vida adulta. Além do diabetes, mães obesas, você pode ter uma criança com maior chance de ter alergias, asma, até doenças neurodegenerativas como Alzheimer, o Parkinson. Então, hoje, tudo que você faz na gestação pode repercutir lá na frente, na vida adulta dessa criança. Então, uma boa herança para o seu filho é cuidar da sua alimentação também durante a gestação. Exatamente, é crucial. Uma alimentação saudável durante a gravidez é o que vai determinar se vai ser um bebê, um ser humano mais saudável ou não. Perfeito. A nossa reportagem foi às ruas e nós vamos colher dúvidas das pessoas comuns. Vamos ver. Perfeito. Se eu ficar sem comer, evita enjoo? Na verdade, não. Ficar sem comer, você vai estar em jejum, você aumenta a secreção de ácidos estomacais, isso gera um mal-estar. Então não é aconselhado ficar em jejum, não é aconselhado ficar sem comer.
que nós aconselhamos? Alimentação fracionada, pequenas porções, várias vezes ao dia. A gente está habituado muitas vezes a tomar café da manhã, almoçar e jantar. A gestante, ela tem que perder esse hábito, ela tem que introduzir os lanches no meio. Então fazer no mínimo 6 refeições diárias, mas 6 refeições menores, porções pequenas, não ficar um longo período em jejum. Até porque um longo período em jejum, além desse mal-estar que pode dar, dessa sensação de gastrite, hipoglicemia, a gestante pode desmaiar, não vai estar passando nutrientes adequadamente para esse bebê. Uma desnutrição fetal também leva a repercussões e doenças na vida adulta dessa criança. Mas, doutor, e quando o enjoo é tamanho que nada apetece? Você tem vontade de comer, mas nada te apetece? Então, na verdade, é dúvida comum de consumo? É muito comum. Na verdade, na gestação, nas primeiras 12 semanas de gestação, é o período em que a gestante mais pode vir a ter náuseas e vômitos. Por quê? Porque é o pico dos hormônios. O beta-HCG, a progesterona, elas atingem um nível mais elevado nessa fase. E elas ativam o centro do vômito, gerando essa náusea e essa vontade de vomitar. O que a gente aconselha? Além da alimentação fracionada, o que a gestante tolera melhor? Alimentos um pouco mais cítricos, mais ácidos, suco de limão, abacaxi e alimentos gelados. Quanto mais gelado, melhor a tolerância. Pelo menos durante esse período. E obviamente a gente vai necessitar de um suplemento alimentar aí para poder ter todas as variedades, carboidratos, proteínas, para ela não ficar desnutrida. Porque uma desnutrição fetal leva um baixo peso ao nascer e leva a complicações na vida adulta, problemas cardíacos, uma série de coisas graves. Então tanto o excesso faz mal, como também o déficit. Perfeito. Mais uma dúvida. Mulher grávida deve comer por 2? De jeito nenhum. A gestação é um período onde a grávida ela deve ter um aporte calórico um pouco maior. Então no início da gravidez a gente recomenda em torno de 200 calorias a mais. No segundo e terceiro trimestre, em torno de 700 calorias a mais. Isso não significa comer por 2, porque essas 700 calorias a mais a gente está falando de calorias de alimentos saudáveis, não de porcarias, né? Porque é muito comum a grávida de repente querer comer salgadinho, comer... Esse é um problema, porque você ganhar o peso em massa gorda, gordura, o risco do diabetes aumenta, você vai ter mais açúcar circulando no sangue, esse açúcar passa para o bebê, passou para o bebê, o pâncreas do bebê começa a produzir insulina, diminui a sensibilidade dele à insulina, então ele já nasce mais fraco e a chance dele ter um diabetes na vida adulta aumenta muito. Então a gestante não deve comer por 2, ela deve se alimentar corretamente. Um aporte proteico, um aporte de calorias durante a gestação é necessário, mas não por 2. E tem um número certo, assim, grávida pode ganhar tanto de peso? Tem esse número fechado? O ideal, isso varia muito de pessoas para pessoas. Tem gestantes que pesam 50 quilos, tem gestantes que pesam 80 quilos, mas isso de base, né? Nós temos 1,50 m, 1,80 m, depende muito. Em média, de 9 a 12 quilos é o ideal. É o saudável. Em torno de 10 quilos, 10, 11 quilos, excelente. Tá. Mais uma pergunta. Sinto enjoo, é normal? Enjoo não resume o que a gente sente, é um mal-estar profundo. É comum, é normal, pelas duas coisas. Os hormônios, que eu falei no início da gravidez, e depois o que acontece? A própria ação dos hormônios relaxa o esfíncter do nosso esôfago. Então nós já temos um refluxo um pouco maior, aquela sensação de queimação, de azia, isso também pode gerar náuseas. Além disso tudo, a barriga crescendo, vai comprimindo mais esse estômago, vai ficando com menos espaço. Você acaba também tendo menos espaço, volta o alimento, tem um refluxo, pode dar náuseas e vômitos. O que eu falei, tem uma perversão, que a gente chama de perversão do olfato. Então, de repente, alimentos ou até perfumes que você está acostumado a utilizar. Cheiros bobos do dia a dia. Você passa a não tolerar, aquilo te dá náusea, você passa mal. Então, os enjoos durante a gravidez podem acompanhar a grávida durante a gravidez inteira. Mas isso varia muito. Via de regra, eles tendem a desaparecer no primeiro trimestre. E isso super bem até o final da gestação. Perfeito. Mais uma pergunta. Se eu comer muito doce, meu filho pode nascer com diabetes? Já falamos sobre isso, sem sombra de dúvidas. O doce em excesso aumenta a quantidade de açúcar circulante, passa pela placenta, chega até o bebê. Esse bebê vai produzir mais insulina e isso vai levar fatalmente a um risco aumentado para um diabetes na vida adulta. Além de todas aquelas coisas que nós falamos
asmas, alergias, doenças degenerativas por conta da obesidade materna. E os estudos estão mostrando que isso afeta não só na gestação atual, mas nas outras próximas 2 gerações você pode estar transmitindo o gene da obesidade. Que coisa. Agora, é importante também ressaltar que a gente se preocupa com a saúde do bebê, mas também com a saúde da mãe. Sem dúvida. Não é? Porque é importante que ela se mantenha saudável. É um binômio, né? Mãe e bebê. Na verdade eu chamo de trinômio, porque na verdade tem o pai no meio que não pode ser esquecido. A gente tem que pensar que a interação emocional dessas 3 pessoas, da mãe, do pai e do bebê, é de suma importância para um desenvolvimento adequado. Você conversar com o seu bebê, ter essa interação emocional é super importante. E isso vai, vamos dizer assim, acostumando o bebê com a voz do pai e da mãe. Então isso para ter um relacionamento melhor. Por que a gente percebe muitas vezes crianças que não se dão bem com os pais? Fala, poxa, mas por que isso? Vai olhar a gestação como é que foi. Muitas vezes uma gestação conturbada, brigas do casal, tudo isso leva o quê? O bebê sentir tudo aquilo. Ele sente a voz do pai gritando com a mãe. Quando ele nasce, quando ele escuta a voz do pai, ele fica desesperado. Porque ele lembra do que aconteceu. Isso é comprovado, o bebê consegue sentir tudo isso. Isso é comprovado. É muito interessante ouvir isso, né? Que é um médico dizer que isso é comprovado. É comprovado. Não é frescura, não tudo é... que a mãe sente, tudo que a mãe come, tudo que a mãe fala, ela transmite para esse bebê. Eu costumo dizer que o bebê ele é um HD virgem. Você consegue inserir tudo o que você quiser nele. Alguns estudos mostraram de pacientes que foram transplantados do coração, inclusive, que quando recebiam o coração eles sentiam algumas sensações da pessoa do doador. E aí foram fazer os estudos e viram que eram alguns neuropeptídeos que ativam algumas células com capacidade de memória. E a gente para pra pensar que um bebezinho com 3 semanas já tem um coração batendo. Exato. Cheio de neuropeptídeos, ativando células com capacidade de memória. Criando uma memória inconsciente, mas que ele vai carregar pelo resto da vida aquilo. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Só quer deixar um site que as pessoas possam colher mais informações? Sim, caso tenha alguma dúvida, queira esclarecer alguma dúvida, o site é www.domingosmantelli, com 2 L's e E no final.com.br. Fico à disposição. Sempre que quiserem fazer algumas perguntas, fiquem à vontade. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Prazer é meu. Uma boa tarde.